Você pôs o meu nome no som? Pois. Os nomes do Gabriel, nem tá aqui. Olha que eu vi que escrever o nome dele. Faltam 6 minutinhos, é isso? 5, né? Mas dá o tempo de compartilhar. 3 minutos. Quente. Ele não me deixa mais compartilhar direto, não sei porquê. Acho que eu consigo compartilhar direto com o continua da minha casa. Não, o meu não. Mas eu vou copiar o link, aí eu acho que eu compartilho. Gente, 2 minutinhos nós estamos iniciando, tá? Tô vendo que já tem alguns amigos online. Anderson tá online. O Anderson que você falou tá online. Mas ele falou que ele não vai conseguir acompanhar. Eu vou falar com ele só. Será que tem alguém reclamando que o som tá com ruído? Será que é o ventilador? Podemos desligar aquele lá, né? Vou desligar os trás. Maria Filomena, você tá falando que tá com ruído? Eu vou desligar o ventilador ali atrás. Vê se melhora, por favor.
Vamos lá, tá no horário. Gente, boa noite. Quem está com problema de som aí, dá um toque. Aparentemente está normal, tá? Pode ser por causa do ventilador, mas nós damos uma diminuída, porque está muito quente. Mas vai falando, vai dando um toque para a gente como é que tá. Tá bom? Para quem está vindo a primeira vez, para quem está assistindo a primeira vez, muito bem-vindo. Os que já estão acostumados, obrigado de novo pela presença. Então, nós vamos fazer Livro dos Espíritos. Nós tentamos, né, semana passada, para quem acompanhou, a ideia era fazer da 473 a 480, e nós fizemos da 473 a 475, tá? Então nós vamos estar iniciando da 476, mas antes disso, como toda semana, nós vamos trocar uma ideia a respeito da palestra de ontem, rapidinho. Só alguns avisos para os que estão entrando a primeira vez, que eu estou vendo aqui que já tem pedido de oração, pedidos de orações. Nós não falamos durante o estudo o nome de cada um, porque senão fica inviável. Graças a Deus nós estamos tendo muita gente acompanhando, estudando com a gente, mas a Ana anota todos os nomes. Os que ela não consegue anotar agora, depois ela passa para o caderno de orações e vibrações, tá? Só lembrando também aos que estão vindo a primeira vez, nós deixamos aberto a participação de todo mundo. Sempre a Zenilde está falando que é a primeira vez, bem-vinda, Zenilde. Sempre as perguntas que sejam pertinentes ao assunto que a gente está estudando, tá? Caso não seja do assunto, a gente sempre pede para entrar na nossa página e mandar por mensagem, que fica mais fácil para a gente responder, tá? Só para a gente não perder o ritmo das questões, do estudo, enfim. A ideia é fazer com que a gente tente discutir as questões, embora, como já aconteceu a semana passada, nós não temos, nós sempre falamos isso, para quem já está acostumado, nós não temos pressa nenhuma em acelerar o estudo, tanto que a semana passada a ideia era de 473 a 480, e nós fizemos da 473 a 475, tá? Foi extremamente produtivo, então realmente nós não temos nenhuma pressa e nenhuma obrigação em cumprir todas essas questões. A ideia é a gente discutir com vocês, com a participação de vocês, a gente tentar o entendimento da melhor forma possível do que a doutrina nos diz. A Maria também está falando que é a primeira vez, a Clídia também, gente, aí o Alexander. Então eu vou aproveitar, a primeira vez bastante gente, que bacana. Os que estão já acostumados e puderem nos ajudar aí, a Cássio, Gervásio, o Anderson pediu para pedir desculpa que hoje ele não está estudando com a gente, teve uma triste notícia que desencarnou um grande amigo dele, mas mandou um abraço para todo mundo, para quem está acompanhando com a gente, tá bom? Então, ontem quem estava assistindo a palestra, o Alexander, que sempre está com a gente aí, Ana, quer fazer algum comentário antes do Paulo? Eu acho que o comentário que eu fiz, já fiz na oração final. A mensagem que o Paulo trouxe do autoconhecimento, como eu disse, é do Evangelho, Jesus já dizia isso, mas foi bem dura no sentido da gente prestar mais atenção mesmo no dia a dia, não só falar, mas como colocar em prática, e ter uma visão de como a gente ainda é muito atrasado, e fazer aquele exercício mesmo de se olhar, mas se ver realmente como nós somos, para a gente conseguir mudar, senão não adianta. Eu achei fantástica a palestra dele. A Cássio, Gervásio, ontem eu vi que chegou depois, mas também estava lá. A Cássio, algum comentário? Vocês que acompanharam? A Ana, que eu vi que acompanhou, também chegou. Teve algumas pessoas que chegaram mais tarde, mas estiveram participando, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário. Estou vendo, gente, muita gente, que bacana, muita gente pela primeira vez. A Cássio está falando do Anderson, está precisando, ele falou que era um grande amigo, a Cássio, e pediu para a gente fazer uma oração por esse grande amigo dele lá. Mais algum comentário da palestra pode entrar. Só aproveitar enquanto o pessoal que não
que assistiu ontem a palestra não fez nenhum comentário, e estou vendo que tem muita gente que está entrando a primeira vez. O Gervásio já respondeu lá, gente, nós não temos cartas consoladoras, depois nós podemos até indicar, se alguém quiser entrar depois na nossa página, a gente pode indicar alguns lugares, tá? E para os que estão entrando a primeira vez, fica o convite para curtir e seguir nossa página, além das palestras de terça que nós transmitimos e dos estudos de quarta, nós temos artigos sexta, sábado e domingo, de sexta do Wellington Balbo, que está lá em Salvador, de sábado do Marcelo Henrique, de Florianópolis, no domingo nós temos do Orson. Ficamos extremamente felizes com a repercussão do artigo do Orson no domingo. Tivemos mais de 7.000, a Duda que também já é parceira, tivemos mais de 7.000 visualizações de participações, foi um artigo muito bacana e é essa a ideia. E hoje nós estamos aqui, a semana passada alguém brincou, nós estamos com uma média de 150 pessoas ao vivo com a gente, tá? Fabiana, eu estou vendo que você colocou o WhatsApp aqui, não sei, quem está vindo a primeira vez também, entra lá na página, gente. Nós estamos com um trabalho do atendimento fraterno pelo WhatsApp, tá? Então tem a página, na página tem a propaganda, tem o comentário e aí vocês podem também entrar em contato com a gente por lá. Gente, eu vou só deixar a Ana respondendo lá, vocês estão vendo que não vai dar para muita gente hoje. Deixa eu só fazer um comentário para quem está vindo pela primeira vez. Eu não estou psicografando, não é nada disso. Eu estou anotando conforme posso o nome das pessoas, mas já fica aí, como o Alexandre disse, coloca o nome naquele WhatsApp que está lá do atendimento fraterno, é mais fácil para eu entrar. Porque hoje em dia está difícil entrar depois que passa. Mas ou entra lá no WhatsApp que tem, ou tem o WhatsApp nosso que fica aqui, tem esse que é só para o atendimento fraterno e tem o lugar das mensagens também para vocês entrarem em contato com a gente por lá. Tá, porque às vezes pula, mas... É que aqui pela página, vocês estão vendo a quantidade de comentário, às vezes a gente não consegue. Então o que eu estava falando, só para a gente entrar já direto nos estudos, fazer um convite para quem entrou pela primeira vez hoje. A Cássio Orson é um grande amigo nosso, tem nos ajudado bastante, se propôs a fazer esse artigo para a gente semanal também, é uma pessoa muito querida que esteve com a gente lá em Mineiros, por isso que a gente foi encontrá-lo lá, e hoje ele está fazendo uma palestra em Araraquara com os nossos amigos lá na Semana do Chico, tá? Então, só para aproveitar antes de a gente começar, porque senão eu fico falando aqui e nós não vamos estudar hoje, nós vamos ficar batendo papo. Só para quem está entrando em primeira vez, então, fica o convite, entra na nossa página, curte, segue. Além da nossa página, lá tem o link para o YouTube, que ficam gravadas todas as palestras e todos os estudos, todos com o nome do palestrante, a data, o tema, tá? Então, às vezes, eu acho que é mais fácil procurar pelo YouTube do que aqui pela página na página do Facebook, tá? Irene, entra por favor na página do Amigos do Bem, lá roda um pouquinho para baixo. A semana passada, se eu não me engano, deve ser na sexta-feira, quinta, sexta e sábado a gente deve ter publicado. Lá tem os telefones do WhatsApp, do atendimento fraterno, a propaganda e tudo mais, tá bom? Então vamos começar, gente, que senão hoje nós não vamos andar de novo, né? Então a Ana vai, e perdoem se a gente, como a gente já discutiu, perdoem se por acaso a gente não conseguir curtir algum comentário ou não responder, e se for alguma coisa pertinente ao estudo, insista na pergunta, por favor, para a gente poder ver e tentar responder, para que todos possam aproveitar a dúvida e às vezes até o ensinamento, o comentário de cada um. É que hoje realmente nós estamos, e numa alegria muito grande, muita gente nova, mas nós estamos com uma média de mais de 170 pessoas ao vivo com a gente, acompanhando, gente. É um prazer muito grande, como a gente sempre fala, mas vamos, 10 minutos já que eu estou conversando com vocês. Márcia, não são todos os dias, mas, de novo, por favor, entre na página que tem toda a programação.
Mas as palestras são às terças, às 20, a transmissão, e o estudo do Livro dos Espíritos às quartas, também às 20, tá? E fora isso tem todas as outras informações lá na página é muito bacana, tem muita coisa bacana, tem sempre uma frase diária que faz muito bem pra gente quando você responde um bom dia lá, e a ideia é a gente realmente tá discutindo isso. A Duda tá falando ontem na palestra. Tá perdido, viu, Duda? Mas Duda, ontem eu vi você várias vezes fazer esse comentário e eu comentei embaixo de você. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa condição atual nesse planeta de prova e expiação. Não ache que está sozinha, nós estamos juntinho, de mão dada. A grande vantagem é que a doutrina nos está dando a oportunidade de tentar melhorar um pouquinho, ou tentar entender um pouquinho melhor a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina, o que Kardec nos passou, o que os bons espíritos nos disseram. A Elza está perguntando, Elza, é a daqui você entrou, mas é Centro Espírita Amigos do Bem, é a página no Facebook. E no YouTube também, Centro Espírita Amigos do Bem. Mas você está assistindo aí pela página do Face, que é Centro Espírita Amigos do Bem. Tá bom? Vamos lá fazer oração. Andréia, entra no particular depois, por favor, e manda lá no atendimento fraterno, que a gente vai ter o maior prazer e maior atenção da gente estar discutindo. A Eva está falando, eu preciso participar de estudo. Eva, fica o convite, toda quarta-feira nós estamos aqui e fica disponível na nossa página do Face e na página do YouTube, nós temos todos os estudos que nós fizemos até agora e todas as palestras praticamente nesses 2 anos, tá bom? Gente, eu estou assim, extremamente feliz e admirado, mas nós estamos com quase 200 pessoas o tempo todo com a gente, tá? Então vamos começar o estudo. A Ana vai fazer uma oração para a gente começar, que já devia ter feito antes, eu que fiquei atrapalhando, né? Tá bom? Para a gente tentar sintonizar, embora eu vou falar para vocês que mais uma vez o clima está extremamente, como diria a molecada, favorável. Como que é? Show. Não é só show, o que eles falam? Não sei o que, favorável, né? Bom, vamos lá? Então, boa noite. Eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento que entrem em sintonia de vibração positiva com a gente. A sintonia que nós estamos aqui com a espiritualidade amiga que nos ajuda nos estudos, que já preparou esse dia, já preparou esse ambiente, com certeza já preparou cada um de vocês que entrou com a gente hoje. Então eu peço para que todos nós juntos elevemos nosso pensamento a Deus, no primeiro momento de gratidão imenso, sempre gratidão a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, primeiro de levantarmos, estarmos vivos. Cada dia que a gente amanhece é uma oportunidade de melhora, de aprendizagem, é uma oportunidade, como disse a palestra de ontem, da gente se analisar e entender aonde temos que errar, agradecendo a Deus então em primeiro momento, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, aquele que não nos abandona, que esteve desde o primeiro segundo neste planeta ajudando na elaboração do planeta e nunca foi embora, nunca nos abandonou. A espiritualidade amiga que aqui está conosco, os nossos anjos da guarda. Pedimos então a Jesus que abençoe a nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, a todos os que estão nos ouvindo. E já peço, Senhor, a espiritualidade amiga, visita cada ser, a cada irmão que está conosco no estudo, que olhe pelas suas necessidades. Colocarei o nome de todos no caderno de orações, mas a espiritualidade já está trabalhando nesse momento com todos. Que continuem conosco nos estudos, para que a gente consiga realmente entender essa doutrina maravilhosa, mas que também é tão difícil de colocar em prática. Agradecemos então a espiritualidade amiga e companheira. Bênçãos então a todos que estão conosco. Que Jesus nos abençoe e abençoe esse estudo. E assim damos então por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja.
Gente, vamos começar? Deixa eu só avisar, ó, teve gente que perguntou, acabei de colocar para todo mundo aí o link do nosso canal do YouTube, que já tinha me perguntado e eu nunca acabo colocando, eu já coloquei aí. Tá normal aí para você? Tá normal, tá? Então vamos lá? Fica à disposição aí e vamos para quem está acompanhando, estudo o Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, tema possessos ou possessão. A ideia era fazer semana passada 473 a 480, como nós dissemos, para quem quiser acompanhar, tem na nossa página o que nós fizemos da 473 a 475, tá? Então, nós só vamos repetir a 475, que eu acho que é importante para a gente já partir desse ponto, e acho que é melhor você sair da internet e tentar fazer normal. Eu estou vendo muita gente perguntando de carta, gente, desculpem. Entrem no particular na nossa página. Nós não temos o trabalho de carta consoladoras, tá? Mas nós temos várias indicações de lugares que a gente acredita, que a gente confia e que a gente sabe que é um trabalho sério. Rafael Guerra, entra na página, tem os números lá, tanto do atendimento fraterno como do WhatsApp do centro, tá? O melhor é o do atendimento fraterno, que é mais fácil para a gente saber o que é o assunto e tal. Então não é bem o link, depois só entra lá que tem o número do WhatsApp do atendimento fraterno, tá bom? Então vamos lá, 475, gente, quem quiser acompanhar, só um aviso. Na nossa página, para quem não tiver o livro em mãos, na nossa página tem todas as questões, desde a 476 até a 480, e alguns comentários suplementares da Gênesis e algumas coisas do Kardec para quem quiser acrescentar, tá bom? Mas então dá para acompanhar, e quem tiver o livro, 475, nós vamos começar. Vamos lá. Pergunta 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Quer dizer, a pergunta está dizendo se uma pessoa por si, quer dizer, sem terceiros, se ela pode por si afastar esses amiguinhos menos evoluídos aí que chegam perto de nós. A resposta: sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Vamos lá, isso a gente já falou, né? Quem acompanhou a semana passada, lembra sempre, gente, eu estou agradecendo aí o Acácio, o Gervásio, o pessoal que sempre está com a gente, que sempre participa, nos ajudem aí, tá? Tanto a responder os questionamentos aí que vocês estão acostumados com a gente, como esses do estudo, tá? E hoje não vai dar para falar boa noite para todo mundo escrito, tá, gente? Mas já está dado boa noite, muito obrigado pela participação, e no final a gente volta um comentário. Então vamos lá. A pergunta do Kardec, que a gente já tinha falado lá atrás, só para a gente recordar rapidinho, ele já tinha perguntado na 473, pode um espírito momentaneamente ocupar o espaço de outro espírito, entrar no corpo de outro espírito, e os espíritos responderam que não, lá na 473. Aí na 474 ele disse, que ele reafirma, né, como não há possessão, pode chegar ao ponto dele ser subjugado, a ponto de sua vontade ser paralisada, e esse espírito dominar a vontade? E os espíritos respondem que sim, esses são os verdadeiros possessos. Mas o mais importante da 474, para a gente chegar nessa 475 e depois na 476, ele responde na 474, que é o mais para a gente começar a se preocupar e começar a gente refletir melhor. Isso é que a gente comentou a semana passada, que às vezes afasta um pouquinho as pessoas da doutrina espírita, quando a gente começa a chegar nesse raciocínio lógico de Kardec, é que os espíritos respondem que esses são os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre essa possessão. E ele que complementa, seja por fraqueza ou seja pelo desejo. Quer dizer, continua aquilo que a gente sempre conversa em todos os estudos. Responsabilidade, preocupação, sempre nossa. Então, isso às vezes que acaba
afastando. A gente percebe isso quando a gente faz o atendimento fraterno, as pessoas começam a se sentir bem e tal, e quando começam a estudar e se deparam com essa realidade de que a responsabilidade é minha, de que eu é que preciso mudar, eu é que preciso me esforçar para que isso mude, isso não vem de mão beijada e nem com varinha de condão, nem porque alguém fez por mim, ou alguém vai fazer, ou se eu prometer alguma coisa, ou se eu fizer uma penitência vai me resolver o problema. Isso às vezes afasta um pouquinho as pessoas da doutrina. Por quê? Porque ele está me dizendo uma coisa clara e óbvia, né? Sempre a responsabilidade vai ser minha. E na 475, por isso que eu só passei rapidinho a 473 e a 474, para quem quiser depois ler com calma e estudar com calma, tem, como eu falei, tem a da semana passada na página. Na 475 ele faz uma pergunta, aí ele vai mais pessoal. O que ele pergunta? Pode uma pessoa por si mesma, quer dizer, então ele falou que tem o caso da possessão, o caso dos possessos que ele cita na 474, se eu mesmo, já que ele falou que era pela minha vontade ou pela minha fraqueza, então ele faz uma pergunta de novo, firme para os espíritos. Então essa pessoa pode por ela mesma afastar e se libertar desse domínio desses irmãos que ainda não aprenderam? E a resposta dos espíritos, como sempre, são firmes, mas extremamente esclarecedoras. Sempre se pode sacudir um jugo. O que é o jugo? O peso, o fardo, quando se tem vontade firme. E aí nós vamos lembrar, nós falamos disso a semana passada, para quem quiser depois ir lá na frente, a gente volta, vira, e a gente acaba voltando. Nós vamos lá falar na 909. Eu até ia falar, tá? O Acácio colocou aqui que a pergunta 909 completa 475. Perfeito, Acácio, aquilo que a gente conversou. Então, quem está estudando, vai lá na 909. Aliás, da 909 até 920, nós vamos tomar um choque grande. Ainda bem que é no final do livro, falta bastante para a gente chegar lá ainda, porque senão a gente vai começando a desistir. Eu estou brincando, tá? Mas tem um monte de gente que desiste, sim. Elisa, só um minutinho. Elisa Chaga, mas ele pode sofrer influência, né? Ele, você quer dizer nós? O espírito, Elisa, aí é que a gente, na verdade, como a gente fez a 473 e a 474, por isso que eu passei rapidinho. Na 473 e 474 ele pergunta isso, e a resposta, a primeira é que lembra sempre que o espírito não entra no corpo do encarnado, que já tem o espírito ocupando esse corpo, na verdade não ocupando, não vamos usar essa palavra, como eu falei semana passada, mas sendo o espírito que está responsável por esse corpo físico, que está comandando esse corpo físico, é só ele que comanda. O que acontece aí é na 474 que ele pergunta se o espírito que se aproxima e que faz isso pode fazer com que ele chegue ao ponto de fazer com que eu, espírito encarnado, seja subjugado pela opinião dele. Os espíritos dizem que sim, tá? Então pode não. O Acácio respondeu aqui. Na verdade, só para a gente entender, só para a gente lembrar que nós temos que sempre lembrar que a gente sempre imagina essa influência, e a gente até comentou a semana passada, nós sempre falamos em influência, quando é que nós estamos falando em possessos, a mesma influência, nós usamos muito esse exemplo a semana passada, a mesma influência que nós pensamos lá no negativo, se nós nos propusermos, nós vamos ter influência do lado positivo. Se eu me predisponho a receber, se nós estamos, isso lá Paulo lá atrás falou, nós somos cercados por uma rede de testemunhas, por uma multidão de testemunhas que são os espíritos desencarnados, nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Na verdade nós já passamos sobre essa parte de influência, tá? Mas nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Lembra lá, eu não vou lembrar número porque eu sou horrível, lembra lá quando ele pergunta, nós sofremos influência dos espíritos? Muitas das vezes eles é que nos conduzem. Então nós sempre estamos sofrendo influência. Se a sua pergunta é nesse sentido, sim, claro. Mas nos conduzem porque nós deixamos. Nós deixamos, sempre vão estar, por isso que eu falei do lado bom e do lado ruim. É sempre legal a gente lembrar dessas duas situações para a gente sempre estar sintonizando. O Gervásio falou muito isso a semana passada, e eu acho que o Anderson também, em relação à sintonia. E acho que eu não lembro qual das meninas, não sei se foi a Amanda, que também falou muito nisso. Sempre em relação à sintonia, né? Eu sempre vou... a Camila também falou bastante disso a semana passada. A Elisa está perguntando se drogas abrem portas.
sempre, né, Elisa? Sempre nós vamos estar atraindo o que nós sintonizamos. E não é o simples fato de drogas, né, só. Todos os tipos de vícios, né? Lembra que as nossas companhias são as companhias que vibram no mesmo padrão que a gente. Se eu tenho o vício, e o vício que eu digo, não precisem e não olhem para o vizinho, como Paulo falou ontem, os vícios comuns nossos, o do sexo, da comida, da bebida, da droga, o de falar mal dos outros, tudo isso são vícios, às vezes muito sérios, muito grandes, e às vezes mais sutis, que não prejudicam tanto a gente e os outros, mas são vícios que a gente carrega. Mesmo porque, aquilo que nós falamos agora, nós estamos ainda nessa realidade, né? Tá? Inclusive, deixa eu só... O Alexander, outro dia sonhei com o espírito, veio agradecer no sonho, eu caminhei com ele para um tratamento com os irmãos. Quer dizer, eu encaminhei. Muito legal. Sintonia no trabalho. Olha, mesmo dormindo, a gente consegue, em desdobramento, Trabalhamos sempre vibrando no que a gente está pensando. Só para complementar, aproveitar o da Ana e do Alexander, a Elza está fazendo uma pergunta, acho que complementando a lá de trás, né? Como não deixar eles nos conduzir com orações? Elza, na verdade, nós vamos deixar eles não nos conduzir sempre, como ele diz lá na 474, nós é que deixamos eles nos aproximar. A Ana comentou agora há pouco em relação à sintonia. Eles se afinizam e se aproximam com o que eu gosto. Mudança de atitude. Eu chego lá. Então, exatamente. Então, não adianta só orar. A oração, ela vai ter efeito se eu mostrar, de fato, as minhas mudanças morais. A minha oração, é por isso que eu falei agora há pouquinho, que a gente acaba, na doutrina espírita, a gente, entre aspas, entendam bem o que eu vou dizer, a gente acaba perdendo muitas pessoas que começam super empolgadas justamente nesse sentido. Quando as pessoas começam a descobrir, dentro da racionalidade da doutrina, que eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pela minha melhora, eu sou responsável pelas companhias que me acompanham, por essa influência que alguém perguntou agora há pouquinho, então quer dizer, a gente começa, eu sempre falo isso, a gente começa a enxergar, ou deveria começar a enxergar, o que a gente embutiram na nossa cabeça, mesmo dentro da doutrina espírita, que o tal do obsessor é o ruinzinho e nós somos os bonzinhos. Que o nosso ente querido que está sofrendo obsessão é o coitadinho e o obsessor é o malvadinho. Não, na verdade nós não sabemos, na verdade são desafetos e nós não temos condições de avaliar. O que nós precisamos fazer? Ter amor com os dois. Mas o que vai afastar esse obsessor? O que vai distanciar esse irmão que ainda não conseguiu compreender o que é amor, o que é mudar de comportamento? Eu mudar a minha maneira de ser. Eu mudar o meu comportamento moral. A simples oração vai ajudar? Vai. Eu vou pedir para os espíritos amigos, para os meus protetores, me auxiliar ou orientar ele? Sim. Mas o que vai fazer com que eu me distancie desse irmão que eu teoricamente eu não gostaria de ter companhia? Minha mudança de hábito. Se eu tenho o hábito de beber, os meus amigos espirituais com certeza gostam desse meu defeito, dessa minha fraqueza, e assim como todas as outras. Só para complementar, porque um monte de gente pede oração, não é em vão, tá? A gente faz oração, a gente faz vibração. O que a gente está querendo dizer é que as pessoas também têm que estar nessa sintonia da oração, né? O caderno continua aqui, a gente faz a vibração, a gente faz oração de um por um, a gente pede, temos os nossos trabalhadores espirituais, mas a gente tem que nos ajudar para que eles nos ajudem, tá? Agora, só o Gervásio aqui falou que a angústia realmente faz parte, né, desse nosso momento em que vivemos o planeta, não tem como, tá certo? E a Fátima, ela fez uma pergunta que é assim: sinto uma angústia enorme, desejo voar muito alto, acho que quero deixar de existir. Pode ser espiritual? Fátima, nós não podemos esquecer que nosso corpo físico serve como uma grade, como uma prisão, né? Planeta de prova e expiação, planeta Terra, um planeta escola, é um planeta de educação, e a gente tem um espírito realmente que tem vontade de se libertar, às vezes, deste corpo físico que nos limita. Então,
quando estão angustiados, melancólicos. Tem até um capítulo do Evangelho que fala sobre a melancolia, que é a vontade do espírito se libertar do corpo físico e alçar voos, né? Pode ser espiritual? Não que seja um ente ou um amigo espiritual específico, pode ser você mesmo, com essa agonia, com essa angústia. Então, o negócio é ler o Evangelho, fazer Evangelho no lar, de novo, para todo mundo que está ouvindo, e a oração. Só responder, alguém perguntou aqui como me livrar do vício. O Gervásio respondeu: obrigado, Gervásio. Alcoólicos Anônimos, médicos, sempre ajuda. Gente, qualquer problema, alguém falou assim, se obsessão aqui embaixo, a Simone está perguntando se depressão é obsessão. Gente, todos os problemas físicos, hoje nós temos vários estudos que eles normalmente vêm de fundo emocional. Vai, por favor, curtindo que eu estou proibido agora. Todos os problemas físicos hoje estão sendo praticamente comprovados de que eles são de fundos emocionais. Esse fundo emocional, claro que ainda nós estamos caminhando para isso, mas é a realidade espiritual. Então, a depressão, ela pode ter acelerado por uma obsessão? Sim, mas lembra sempre lá da 474. Esses amigos ou esses irmãos que se aproximam com essa intenção, que querem o nosso mal, que ainda tem ódio, tem rancor, coisa que graças a Deus nós estamos libertos, né, gente? Eles só não se aproximam porque nós deixamos. Então, na verdade, isso já vem se acumulando. Qual que é o primeiro caminho? O primeiro caminho é a procura médica, para depois, e se possível, fazer um acompanhamento espiritual, procurar uma casa, procurar um centro que vocês conheçam, próximo. A Ana já deu a dica, fazer o Evangelho no lar, fazer um atendimento fraterno. Hoje nós temos a possibilidade, inclusive, de fazer o atendimento fraterno via WhatsApp, ou o que a gente puder fazer, e vários outros. Olha, muito legal, todas as pessoas, eu acho que nós estamos numa sintonia muito legal. Muita gente respondendo, a entrada é pelo nosso pensamento, aqui ó, de novo, nos aproximam pelo pensamento negativo. Eu acho que nós estamos numa sintonia bem legal, todo mundo respondendo e tentando, entendendo que realmente é nós que damos essa brecha, né? Então vamos lá, vamos continuar. Juberlândia, sinto sempre uma energia negativa à minha volta, o que será? Juberlândia, provavelmente são amigos que estão vibrando ali próximo. Procurar mudar a vibração, procurar fazer as orações. Gente, eu vou dar a diquinha para os que estão estudando com a gente há mais tempo, desculpem, mas é que como hoje tem realmente muita gente nova, vai aquela receitinha de bolo e cada um faz da maneira que quiser, é o que eu sempre falo para a Ana. Oração principalmente antes de dormir, tá? Que é o momento que o espírito consegue se libertar um pouco. Então é pedir, mas não precisa, gente, de novo eu vou falar, o que a gente sempre fala toda vez e parece que a gente é repetitivo, mas não é. Não precisa ser o Pai Nosso, não precisa ser Ave Maria, não precisa ser texto desse tamanho, não precisa ler. Quem não tiver o hábito, não consegue fazer oração ainda, pega lá no final do Evangelho, tem um monte de orações para cada uma das coisas que a gente sente necessidade. Mas isso se não conseguir. Se conseguir, qual que é o melhor caminho? Deitar tranquilo, conseguir se concentrar um minutinho, e não precisa ser longo, não precisa fazer rosário, nem terço. É pedir para os amigos espirituais nos acompanharem no sono, nos acompanharem no nosso descanso do corpo físico e na nossa libertação, um pouquinho, que seja momentânea ou que seja um pouco maior do que quando nós estamos acordados, para que o meu sono seja tranquilo, que essa liberdade no meu espírito me leve para coisas boas, para lugares agradáveis, que aqui eu possa ajudar alguém, como aqui alguém comentou com a Ana, que conseguiu fazer um atendimento e orientar. Esse é o pedido da oração à noite. Tá? Essa é a regrinha básica. Só complementando o que o Acácio disse aqui, ó, nem as dores dele não tem nada a ver com espíritos ou com influência, é física. Então a gente tem que primeiro ir ao médico, sim. A gente escreveu o nome no livro de oração, vocês fazendo oração, não descarta qualquer ida ao médico. Depressão tem que procurar ajuda, é um conjunto de coisas, né, que a gente consegue resolver. Não vamos descartar
a possibilidade da medicina, né? Por favor. Ó, vamos lá, Jussara, eu não vou responder, eu vi aqui, a sua pergunta vai ajudar bastante gente, mas é a 476, tá? Então vamos para a 476 que vai responder a sua questão. Flávia, desculpa o que você falou hoje, mas deve ser alguma coisa boa. E hoje, de repente, apareceu vocês para mim. Eu acho que hoje, de repente, você também apareceu para nós, né? Gente, que bom. Flávia, a Ana falou no comecinho, eu falei no comecinho, vou repetir o que a gente fala toda semana e no final, para os que estão acostumados, vão falar que eu sou chato e que eu fico puxando o saco. Não é isso não, tá? É que na verdade, primeiro que alguém comentou, a Amanda falou alguma coisa semana passada, alguns tempo atrás, falou, eu encontrei por acaso, várias outras pessoas, a Liana outro dia comentou também, nossa, encontrei vocês por acaso e não foi por acaso. A Simone está falando que está no Japão. Obrigado, Simone. Com certeza não foi por acaso, foi por alguma necessidade, ou você estava buscando alguma coisa, ou alguém intuiu, como nós acabamos de falar, coisa do lado bom, e tomara que seja bom, né? Tomara que a gente esteja fazendo bem para vocês da mesma maneira que vocês fazem para a gente. É o que eu falei agora há pouco. Alguém a semana passada, eu acho que foi o Acácio ou o Anderson falou, nossa, que bacana, nós estamos com quase 80 pessoas o tempo todo. Hoje nós chegamos a 250, nós estamos mantendo uma média de 180 pessoas estudando com a gente. É um prazer muito grande, porque vocês nos fazem sentir também muito bem de vocês terem nos encontrado e estarem ficando com a gente, que é o mais bacana. De repente poderia passar, olhar a cara dos dois chato e não ficar. Perguntar o que tem duas pessoas fazendo. Então vamos lá, 476. Vamos lá. 476, continuando. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Vamos só... Primeira pergunta. Mas vamos lá, antes de continuar. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba. Fascinação, lembra que nós comentamos por cima semana passada, mas nós vamos aprofundar ainda, tá? Seria um dos graus da obsessão, tá? Então, por isso que ele está falando. Vamos lá? Continua. Então, são duas perguntas, tá? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Então, vamos lá. São duas perguntas, tá? Obrigado, Acácio. Show. Não pode acontecer que a fascinação exercida, quer dizer, essa obsessão que esse espírito exerce sobre esse espírito encarnado, seja de um tamanho que a pessoa subjugada não perceba. Então ele está perguntando o quê? Se essa pessoa que está sendo obsediada, ela nem percebe, pode chegar ao ponto dela não perceber. Essa é a primeira pergunta. Se ela não percebe, como ele está querendo dizer aqui, ela não conseguiria fazer nada. Lembra que ele falou lá em cima, que é na 475, ele falou que firme. Ele poderia fazer com ele mesmo resolveria. Mas ele está perguntando, se ela não percebe, uma terceira pessoa poderia ajudar nesse caso? E como que deve ser isso, né? A resposta dos espíritos. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais pode-se ter sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria impotente se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Joia. Deixa eu só aproveitar aqui, ó, são vários comentários, antes a Ana vai até curtindo lá, para a gente não deixar de curtir pelo menos o comentário de cada um. Então, deixa eu só, quem tinha perguntado para mim, já tinha feito a pergunta da subjugação, e agora eu não vou lembrar o nome, né? Alguém me lembra aí quem que falou de Jussara. Jussara, então, nós chegamos, acho que na pergunta que você tinha já feito antes da gente chegar na 476, né? Tá? Então, o que ele está falando aqui de novo? Então, ele tinha falado na 475 que eu
por mim mesmo, por vontade própria, por muita vontade. A gente ainda comentou da 909, tá? Responde da Satiko, vê para mim, para depois eu responder. Ele tinha falado na 475 que pela minha vontade eu conseguiria, né? Pela vontade firme. Nós ainda, o Acácio e eu acabamos comentando da 909, para quem quiser procurar depois. Mas aí embaixo, o que ele fala? Não pode acontecer de um caso extremo, de que a pessoa sofre uma obsessão tamanha e ele não percebe que as ações estão sendo comandadas por esse espírito que se aproximou. E aí ele complementa. E aí, como ele já tinha falado que a culpa, eu me viraria sozinho, ele pergunta, então como ele não percebeu, e aí não vale, porque aí não dá para entender que ele não tem como usar a vontade, porque ele não percebeu que está acontecendo isso, se uma terceira pessoa pode fazer parar esse processo de obsessão. E nesse caso, em que condição ela deve preencher. Então, na verdade, ele já perguntou se pode, mas como Kardec não fazia nada sem dar a vírgula dele, então ele já está perguntando, como eles já tinham todas, nós estamos na 476, já tinham várias respostas que encaminhavam para isso, o que ele está falando? Então, se pode essa terceira pessoa, e quem que é que pode? Essa terceira pessoa, que requisito ela precisa ter para conseguir fazer isso? Kardec já está perguntando isso, ele já perguntou se pode ser uma terceira pessoa, e antes dos espíritos falarem depende, ele já perguntou o que precisaria para essa terceira pessoa conseguir intervir. E aí vem a resposta. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para o afastar e sobre os bons para os atrair. Sintonia. Então, quanto mais elevação moral eu tenho, mais crédito e mais espíritos bons eu tenho ao meu redor. Aqui entra a oração, pode ajudar apelando para o concurso dos bons espíritos, quer dizer, fazendo oração, né? Tudo, fazendo oração, mudando o comportamento moral. Gente, não vamos pegar, acabamos de falar lá da história da oração. Se eu não tiver mudança de comportamento moral, se eu não mudar o meu comportamento, que é o grande objetivo da nossa encarnação, a oração vai ajudar, mas não vai resolver o problema, tá? E a Flávia está perguntando, só para acrescentar, por que obsessão só vem quando existe vício? Não, obsessão... Flávia, nós sempre vamos estar obsediados, ou nós vamos abrir o espaço para os obsediados, são irmãos que provavelmente ainda guardam algum rancor, algum ódio, alguma mágoa de nós, e que nos aproximam devido às nossas falhas morais. Eles conseguem se aproximar e de repente conseguem nos fazer tudo isso que nós estamos falando. Flávia, é que o vício mas o vício facilita, né? O vício facilita tudo isso, porque moralmente eu estou me entregando a algumas fragilidades da matéria. Aí eu perco, se eu estou tomando, vamos supor, álcool, eu perco a noção do equilíbrio, eu perco a noção de onde eu estou, enfim, você perde a noção dos vícios, e ele te deixa refém, e os nossos amigos que gostam desses vícios vão estar junto com a gente, por isso. A Satiko, você pediu para eu ler. Deixa eu só terminar, essa aí você pega da Satiko, por favor. Não obstante, essa terceira pessoa seria impotente. Então ele já está respondendo que condição que ela deve preencher. Se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, ou quê? A se deixar influenciar pelos bons espíritos. Volta a sintonia de novo. Certo? Pois há pessoas, olha essa frase de novo lá da 474. Pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Eu gosto do vício, eu não quero me libertar do vício, e eu fico dizendo e usando isso como muleta, como a gente faz constantemente, né, gente? Isso é uma das coisas que a gente faz constantemente, tá? Em todos os casos, aqueles que não têm o coração puro não podem ter nenhuma influência. Ponto e vírgula, e essa é para guardar. Os bons espíritos os desprezam e os maus não o temem. Certo? Alguém me falou de possessão, eu vi aqui alguma pergunta. Nós estamos falando de possessão, tá? Nós vamos chegar um pouquinho mais na frente nas possessões que a gente está acostumado, mas isso é um pouquinho mais lá na frente. O Paulo de Tarso, antes da Satiko, só para responder do Paulo, não sei se é a primeira vez,
É possível fazer um pedido? Paulo, por favor, entra na nossa página, nas mensagens lá e põe no particular. É que aqui senão a gente acaba se perdendo. Não sei se você percebeu, nós estamos falando só do assunto e a quantidade de resposta é grande, de participação, e às vezes a gente acaba não lendo, tá? Satico, gostaria de saber, estou numa semana super bem, tanto no trabalho, em casa, com meu filhinho, mas de vez em quando sinto vontade de chorar. Desanimo, tristeza, solidão, pode ser alguma influência de espírito? Satico, pode, a gente não está livre da influência deles. É o que a gente falou, a gente pode estar bem, a mínima baixa de vibração já é o suficiente para que a gente consiga atrair esses irmãos que não estão vibrando numa sintonia legal. Mas vai uma dica aí, se você está no trabalho, como eu já falei, se você tem algum lugar, sai 5 minutinhos, vai para um cantinho lá no banheiro, num lugar sozinha, faz a oração e pede para Jesus proteção, pede para Jesus te ajudar. Como ele já disse, nós não estamos sozinhos, né? Como eu já falei, se a gente faz várias refeições por dia para manter o corpo físico em pé, né? Sadio, por que a gente não faz várias vezes orações, meditações durante o dia para a gente se manter espiritualmente bem? Então faça isso. A Cássia, eu não sei se é uma pergunta, você deu o exemplo e depois você fez uma pergunta também, não sei, mas isso serve para tudo. Você está no carro, você sabe o limite, mas influência faz você abusar, bebida também, bullying também. Então, mas a Cássia, lembra sempre, que é isso que eu falo sempre, eu comento isso com alguém, deixa eu só, Simone, eu frequento Divaldo, você respondeu a pessoa errada e dou palestra. Eu não entendi, eu devo ter perdido mais para cima, se você puder colocar de novo alguma coisa que eu não respondi. Não sei, tá? Mas valeu, Satico, você é uma das parceiras, faz mais parte daqui, tá? Então vamos lá, agora alguém tinha perguntado de possessão, talvez agora essa possessão vai começar a entrar mais no próximo. A Simone Avelar colocou assim, é verdade que temos 2 obsessores, eu não sei se é uma pergunta ou se mas é uma isso formação. É depois do que ela tinha falado. Mas Simone, entra depois, só me explica essa que você falou para cima, que eu não consegui entender mesmo. Ela está respondendo para Simone Avelar, ela mesma, eu frequento Divaldo, você respondeu a pessoa errada e dou palestras. Eu não consegui. Faz de novo a pergunta, Simone, porque ela está vindo tudo quebrado. Agora foi com um rapaz. Eu acho que ela devia estar falando com alguém, eu respondendo, por favor, se for alguma coisa que a gente possa ajudar, depois você entra. Então vamos lá, só para a gente entender. Então agora alguém falou de possessão. Talvez agora a gente vai conseguir chegar mais perto do que a gente estava acostumado. Lembra que a gente falou lá no começo da semana passada, no estudo da semana passada, quando a gente fala em possessão, a gente ainda está muito enraizado, a maioria de nós, né? Ou vou ter a pretensão de dizer que todos nós viemos de outras experiências muito enraizadas no catolicismo, no cristianismo, enfim, que nós trazemos muito em nós ainda, essa história. Tá joia, Simone, beleza, então agora entendi, só achei que eu não tivesse respondido alguma coisa atrapalhada. A gente ainda traz muito enraizado aquelas histórias de demônio, de exorcismos. Então quando você fala em possessão, e o livro dos Espíritos ele vai ter essa, então, Simone, beleza, aí nós vamos falar agora. Então a gente ainda traz muito isso lá de trás, né? Nós estamos cansados de ver filmes de demônios, de expulsão de demônios, de possessão do espírito mal, ou do demônio no espírito possuindo, enfim. Nós ainda temos muito isso. Ficou a dica, né? Eu falei para as crianças que eu vou... essa semana nós estamos falando de Deus com eles lá, começando o livro dos Espíritos, lá da primeira, com os mais velhos e os pequenos, de 2 formas. E a semana passada eu peguei aquele, para quem gosta, canal Amigos da Luz, eu peguei o primeiro deles lá, o que é Deus. E essa semana retrasada saiu um fantástico, para quem quiser ver, a entrevista com o diabo. É fantástico, é super engraçado e com conteúdo doutrinário, como sempre, muito bom. Então, só para exemplificar. Então, vamos lá. Deixa eu só responder. A Lucília, alguém já respondeu para ela? Luciane Salles, ou Lucília Salles, por que eu acordo todos os dias às 3 horas da manhã?
Lucile, pode ser uma coincidência, pode ser que o seu espírito não esteja, alguma coisa esteja acontecendo, mas não dá pra gente... Tem outra pessoa que diz que coincidentemente faz também. a mesma coisa, Então, na verdade, assim, pode ser uma coincidência do prazo do sono que está dando naquele sentido, pode ser no fato do desdobramento ter esse contato. Com relação ao horário, não dá pra gente nem se preocupar e nem achar que seja alguma coisa específica. De repente, criou o próprio corpo físico, se habituou a isso, não dá pra gente firmar em relação a isso. E assim, de novo, gente, alguns centros espíritas, criaram o hábito de dizer que a doutrina espírita responde tudo. Na verdade, a doutrina espírita nos orienta em relação a tudo. Nós não temos todas as respostas, mesmo porque senão nós não estaríamos em prova e expiação ainda, tá? Nós temos as possíveis causas, as bases, as coisas racionais que a doutrina nos diz, tá? Síndrome do pânico é obsessão? Mesma coisa, Simone, pode ser vários motivos que acabam levando a isso, mas não dá para fazer. A síndrome de pânico é para ser tratada com médico. Dalgisa, meu ex-marido tocou a vida dele em frente, já tem filho, e eu nunca me ouvi com ninguém, fico esperando que ele volte. Isso tem uma possessão? Não. Provavelmente não, Dalgisa. Me desculpe ser assim. Não, mas eu digo provavelmente assim, é você que está... encarnado para encarnado. Na verdade, você que provavelmente está obsediando ele em relação... uma possessão sua em relação à sua necessidade de querê-lo de volta. Me desculpe, mas depois se você quiser entrar no particular e xingar... Isso não é ser grosso, não, mas aí, se você não gostou, você entra no particular e briga comigo lá. Mas eu estou falando em relação... Tem que desapegar, lembra do desapego? Se ele está seguindo a vida dele e já resolveu, deixa tocar o barco e vamos para frente. Então vamos lá, aí nós vamos começar a entrar naquilo lá, tá bom? 477, vamos lá? Vamos só curtir aqui. 477. Curta e grossa. As fórmulas do exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Fórmulas do exorcismo, quer dizer, não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Vamos lá. E aí, gente, eu sei que deve ter, como eu falei, deve ter muitas pessoas que são oriundas, que vieram do catolicismo ou de outras religiões, que acreditam, que fazem isso, mas como nós estamos estudando doutrina espírita, e a Ana deu risada da pergunta e da resposta, é porque na verdade não é debochando de ninguém, porque ele é curto e grosso mesmo. Na verdade os espíritos estão debochando, sim. Na verdade os espíritos dizem que os espíritos debocham dessa situação. É essa a resposta dos espíritos. A pergunta de Kardec, por que Kardec está perguntando isso? Lembra que nós estamos falando de 1860, certo? Que existia toda essa cultura extremamente enraizada e muito forte ainda, dos demônios, enfim, tá? Então a pergunta 477 dele, as fórmulas de exorcismos, todas as fórmulas de exorcismo, cruz, água benta, pendurar alho, todas aquelas coisas que a gente vem ensinando. As fórmulas de exorcismos têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? As respostas dos espíritos benfeitores, não, ponto e vírgula. Então a resposta é não, beleza? Está respondido pelos espíritos superiores. E eles complementam, eles poderiam parar por aí, estava bom, mas eles complementaram. Quando esses espíritos, que supostamente são os demônios, são os que vão ser exorcizados, quando esses espíritos vêm, observam alguém levar isso a sério, riem e se obstinam. Mais claro do que isso não tem, tá? Então vamos lá. Qual é a pergunta? Alguma forma de exorcismo tem eficácia contra os maus espíritos? Não. Respondido, curto, grosso. Não tem. E eles complementam. Quando esses espíritos, esses que são os demônios, que se dizem que precisam ser exorcizados, percebem que é de verdade, por que ele está falando? Espera só um pouquinho. Por que eles estão falando quando eles veem que alguém tomá-las a sério? Aqui ele já está matando os charlatões, os que fazem isso com a má fé, para enganar a pessoa e tudo mais. Mas o que ele está falando? Quando os espíritos percebem que isso está sendo feito de verdade,
com o intuito realmente, acreditando que toda aquela parafernália vai expulsar aquele mau espírito dali, eles vão dar risada. Essa é a resposta. Meu comentário é assim, e também tem um ponto aqui, ó. Toda vez que você vê esse tipo de exorcismo na televisão mesmo, você vê, eles tratam o espírito obsessor como some, desaparece, quer dizer, eles não tratam como um irmão que não está entendendo o que está acontecendo, diferente na doutrina espírita. A doutrina trata a obsessão, o espírito obsessor, não rudemente, não atacando e tentando mostrar para ele que ele está fazendo mal para si mesmo, né? Que ele está equivocado, que ele não entendeu ainda, e não simplesmente querendo afastá-lo, só dando importância para a pessoa que está sendo obsediada. O amor aí fala mais alto, né? Esse caso de exorcismo, você não vê o amor para o espírito que eles chamam de demônio, que nada mais é que um espírito que não tem ainda o entendimento, né? Temos que lembrar disso. Isso nós vamos lá na frente. O mais importante para a gente deixar claro aqui, para quando alguém perguntar, não ter o que dar volta, não tem nada. Fórmula de exorcismo tem qualquer eficácia contra o mau espírito? Não. Fórmula, gente, fórmula. Qualquer coisa que eu vou fazer para fazer um exorcismo. Tem efeito? Não. Essa é a resposta dos espíritos superiores. Nossa, mas lá na igreja faz e o espírito... Blá, 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 blá. Tá bom, nós estamos falando de doutrina espírita, a doutrina espírita não está respondendo isso. E aí talvez vai complementar com o que a Ana falou, que nós vamos falar lá na frente. O mau espírito, daqui nós estamos falando de exorcismo nos moldes que nós vimos de expulsar o mau espírito, o demônio. Primeiro nós já vimos lá na 473 que esses espíritos não entram no corpo de ninguém, que não tomam conta do corpo de ninguém no lugar do outro espírito. Então já está descartada a primeira possibilidade. Lá na 473 ele vem explicando até aqui embaixo. Aqui embaixo os espíritos na 477 provavelmente olharam para ele e falaram assim: puta, mas você não entendeu nada da 473, da 476. Você está me perguntando uma coisa que na 473 eu já te expliquei, mas tá bom, vamos de novo, tá? Tem efeito? Não. E aí eles complementaram, e é isso que a gente precisa deixar claro. Esses espíritos, aqui fica esse detalhe que é importante, e às vezes passa desapercebido a resposta dos espíritos nessa questão. Eles não estão falando de todos os que fazem o exorcismo, eles estão falando de quem toma elas a sério. Por que ele está falando isso? Porque muita gente, que nós sabemos, nós já temos o conhecimento, fazem como charlatanismo mesmo. Então esses já sabem que aquilo não vai surtir efeito. Então o que ele está falando aqui? Nos que vêm tomá-las a sério, riem e se divertem com a cara de quem está fazendo aquilo ali. Certo? Então existe aqui duas respostas. Os espíritos não falaram isso à toa. Eles não colocaram essa frase aqui como nada está à toa na codificação. Quando eles veem alguém tomá-las a sério, eles simplesmente poderiam ter respondido: quando esses espíritos veem alguém fazendo exorcismo, riem e se obstinam. Não. Tem quando eles veem alguém tomá-las a sério. Importante a gente prestar atenção no que a doutrina nos pergunta, nas perguntas e na resposta. A gente sempre fala isso. Às vezes a gente passa a pergunta como se não tivesse importância nenhuma, e a pergunta ela é tão rica, ou mais rica do que a resposta. E as duas se complementam justamente por isso. E às vezes a gente passa batido, como a gente faz com o livro de escola, né? E esquece da pergunta, e responde, ou vai na resposta para entender direto o que eles estão falando. Só responder um negócio para Terezinha. Sua mãe desencarnou há pouco tempo e você sonhou com ela nova e saudável. Isso que bom! Porque no mundo espiritual a gente pode ter a aparência que a gente quiser. Talvez a sua mãe estivesse doente, como você falou que ela aparece para você nova e saudável, é que ela já está se recuperando, o seu perispírito está se recuperando. Gente, eu estou vendo, a Rosa também está perguntando outra coisa. Rosa, deixa eu explicar, e a Ana respondeu para... não é uma questão de não querer responder, tá? Entra na página, por favor, na mensagem ou no WhatsApp do atendimento fraterno e a gente responde, porque senão a gente, como a Cristina também estava passando a noite, garrafa caindo, tá bom? A Laide está perguntando uma coisa interessante. Então, gente, desculpa, não é que as perguntas, deixa eu arrumar, né? Não é que as outras perguntas não sejam interessantes, tá?
É que a gente criou esse mecanismo desde quando a gente criou a possibilidade de vocês participarem com perguntas, da gente tentar sempre fazer perguntas pertinentes ao assunto, e as que não forem pertinentes ao assunto, entrarem na página ou entrarem no WhatsApp do atendimento fraterno para a gente responder. É porque senão, como entra muita gente a primeira vez, e aí as dúvidas são enormes, a gente sabe disso, e o assunto é interminável, né? Nós vamos falar de cartas, nós vamos falar de sonho, nós vamos falar coisas que durante o estudo nós já estamos normalmente fazendo. Muita gente ajudando a responder. Joia, não, eu vou falar da Alaide, está fazendo uma pergunta que pode ser. O Gervásio acho que já está respondendo. Joia, Gervásio, perfeito. Alaide, a resposta do Gervásio é exatamente essa. E a gente, se você quiser voltar lá na 473 para dar uma lidinha, ela vai responder. Mas Gervásio, muito joia, é exatamente isso, Alaide. Então eu não vou precisar nem responder, que o Gervásio já respondeu para a gente. Obrigado, Gervásio. Aí a Madalena também, o espírito encosta no médium por proximidade. Lá 473 explica, mas muito obrigado, Madalena, e muito obrigado, Gervásio. Vamos 478. Gente, nós não vamos acabar nem a 400, nem hoje nós não vamos conseguir acabar 480. Não vamos, né? Vamos lá? 478. Continuação, vamos lá. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas ou obsediadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Vamos lá, pergunta super interessante que alguém já tinha feito lá em cima, tá? Lembra? Quer dizer, que as pessoas que têm boas intenções não ficam livres de ser obsediadas. Eu estou bem intencionado, nós falamos que moralmente eu preciso melhorar e tal, e a pergunta dele é essa. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsediadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Então Kardec, de novo, ele deu a volta, porque lá em cima ele falou que a responsabilidade é minha, na 475, tá? E aí ele vai dar a volta lá embaixo e vem perguntar de novo. Então, mas e os que não são, que são bem intencionados, que também são obsediados? Qual o melhor meio para se livrar desses espíritos obsessores? Vamos lá. Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. Aí, Satico, a resposta para o que você escreveu. Que você está bem, de vez em quando você não fica legal. Então, é exatamente isso. Cansar-lhes a paciência, é que eu digo. Essa receitinha de bolo... Se retira, faz oração. Não, essa é fantástica. Não precisa nem fazer isso com os desencarnadinos, Faz isso com o encarnado. Tá? Faz isso com o encarnado. Quem me enche a paciência, quem fica só me azucrinando, quem só me fala coisa negativa, como é que eu faço para me livrar? Olha a resposta dos espíritos. Serve para desencarnado e encarnado, hein? Aqui ele perguntou para desencarnado, está perguntando do obsessor. E lembra sempre, que a Ana acho que comentou agora há pouco a questão do casamento. Não entrando lá. Na sintonia deles, a Cássio, isso mesmo. Mas a Cássio, é melhor essa daqui, põe lá na geladeira e no espelho do banheiro. Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. Então, gente, por que eles se retiram? Lembra que a gente falou semana passada, a Cássio, quem estava semana passada? Quando eu tenho um obsessor e eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha vibração, eu começo um trabalho voluntário, eu começo a fazer alguma coisa de positivo, o que acontece normalmente com esse obsessor? Lembra que esse obsessor tem uma imagem, normalmente, de outras existências, de outras convivências e tudo mais, e que guarda uma imagem extremamente negativa minha. E raiva, ódio, rancor. Por quê? Porque eu fui ruim. Lembra que ele não está à toa, que eu sou bonzinho, sempre fui bonzinho, e ele é ruinzinho, e ele cismou com a minha cara. Alguma coisa nós temos para acertar. Tá? Alguma coisa em comum. Alguma coisa nós temos para acertar. Na cabeça dele, eu posso não ter sido tão sério, ele não aprendeu ainda, enfim, mas ele tem na cabeça dele, ele tem na consciência dele de que eu devo alguma coisa. Tá? Mas como alguém ruim, ninguém cobra de ninguém bom, tá? O que acontece? Que esse é o exemplo, que aí cabe nisso daqui, no cansar, não dar nenhuma atenção, mostrar que perde tempo. Quando eu mudo
o meu padrão, quando eu mudo a minha postura, quando eu mudo a minha condição moral, quando eu mudo o que eu estava fazendo, eu bebia, eu jogava, eu era uma tranqueira, eu traía minha mulher, eu traía meu marido. O que esse espírito que deseja o meu mal, o que vocês acham que ele está sentindo? Extremo prazer. E outra, ele continua a mesma porcaria que ele era ruim mesmo, ele era aquela porcaria que eu imaginava mesmo. Então tá bom, aí de repente eu conheço a doutrina espírita, conheço o Acácio, conheço o Gervásio, conheço a página dos Amigos do Bem, começo a mudar. Eu começo a fazer trabalho voluntário, eu começo a fazer o Evangelho no Lar, eu começo a fazer meus estudos. Em vez de eu ver um filme pornô, eu pego um livro para ler. Como em vez diz de eu ontem, penso para falar. Em vez de eu ver qualquer porcaria na televisão, eu gasto meu tempo com uma literatura que vai me ajudar em vez de me atrapalhar. O que acontece com esse espírito que estava achando um barato eu ser ruinzinho do jeito que eu era? Ué, o que está acontecendo? Ué, tá louco? Antes esse cara me levava para o bar, agora ele está me levando para o centro espírita. Chego lá, esse monte de gente vibrando positivo, fazendo oração, desejando bem para os outros, fazendo caridade. Aí eu chego em casa, toda semana eu sabia que chegava em casa, ele ia assistir um filme porcaria, ia assistir um filme pornô, ia falar besteira, ia mandar no WhatsApp baixaria. Agora ele está chegando em casa, está pegando um livro do Chico Xavier para ler. O que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado. E aí vai cair nessa dica da 478. Cansar-lhes a paciência. Por que eu canso a paciência? Porque eu venho para ir para o bar. Você não foi para o bar e foi para o centro. Ou eu chego em casa, você ia mandar um vídeo pornô para os seus amigos, você foi ler um livro. Não dou atenção para a sua sugestão. Porque você está me intuindo. Eu não dou mais bola, porque eu estou num outro padrão. Você não consegue mais me atingir. Beleza? Você não consegue mais chegar nesse ponto. Precisa anotar o número do atendimento fraterno. Tá? Por quê? E aí, mostrar-lhe que eles perdem tempo tentando nos intuir a continuar fazendo, a cometer os equívocos que a gente cometia. Então, quando eles veem que nada mais tem a fazer, se retira. Pronto, estou livre do obsessor. Para sempre? Claro que não. Se eu continuar fazendo as bobagens a semana que vem, vou encostar. Se não for ele, vão ser outros. Tá? Nossa, então Alexandre, você está querendo dizer que eu não vou me livrar muito? Nunca? Sim, claro que vai, cara pálida. Se você mudar de verdade a sua condição moral, se você mudar de verdade o que você passou a ser, não é só um período, ou só para enganar, como o Paulo falou ontem, que é só para mostrar na frente da telinha aqui da transmissão, ou na frente dos seus amigos e tal. Se você mudou de verdade, está resolvido o problema. Tudo que é aprendido não é esquecido. Agora, se isso é momentâneo e daqui a pouco eu vou voltar a fazer as mesmas bobagens, pode não ser o mesmo, mas com certeza outros que se afinizam com essa ideia, se afinizam com esse sentimento, vão se aproximar novamente. Tá? Não se preocupem que é isso que vai acontecer. Deixa eu só procurar aqui, vamos continuar? Só vou passar o telefone do atendimento fraterno, porque tem muita gente perguntando. Embora tenha no nosso telefone, na página lá, tá, gente? Agora não lembro se é esse daqui. É 1709, o final. Só entrar aqui, gente. Gente, desculpa, é que tem muita gente perguntando, mas mesmo se eu não encontrar, por favor, entrem no nosso... Peraí que eu te falo já. Entrem na página que tem, tá? Ó, vamos lá, tem aqui, ó. Anota aí, por favor, quem puder. É 14... Responde não, responde aqui na página. Tá, eu saí porque eu fui procurar. Bom, para quem está ouvindo aí, 14 99157 3950. 14 99157 3950. Esse é o telefone do atendimento fraterno, tá, gente? Então, por favor, quem quiser, mas... Serve para atendimento, para pergunta, para pedido de oração? As perguntas eu sempre pedi, de preferência para vocês fazerem na página, porque fica mais fácil para a gente procurar, tá? Fica mais fácil para a gente responder, fica mais fácil para a gente estar tentando
tá junto no mais fácil para estar respondendo, tá bom? Simone, obrigado por ter colocado aí. A Ailton e todo mundo. Bom, gente, vocês estão se respondendo, eu estou achando jóia. Satico, a gratidão é nossa e nós também estamos aprendendo. A Simone também já virou alguém que ajuda aqui. Então vamos embora. Gente, 479. Acho que nós vamos conseguir. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Ó, essa é uma pergunta que muita gente fez, a Ana já comentou, então a pergunta é extremamente importante, mas olha a resposta, que ainda bem que vai de encontro com o que nós já tínhamos falado. A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabeis que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsediado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Gente, essa 479, de novo, bom, eu falo para você, eu fico falando que é para colocar na geladeira, não vai mais caber, né? Mais fácil pôr o livro dos espíritos lá na porta e vai rodando. Mas essa da prece é extremamente importante, porque a gente, e eu falo às vezes eu falo de uma maneira que parece que eu estou sendo muito curto e grosso em relação a quando eu falo disso, quando as pessoas chegam aqui e vão assinar o livro da palestra e colocar o nome de todo mundo, e eu brinco, não adianta, né? A pessoa poderia estar aqui na palestra, poderia estar assistindo a palestra como nós estamos fazendo, o estudo, né? Ou a palestra na terça-feira, ou pela internet, ou depois que acabou a palestra. Hoje nós temos mais esse mecanismo, e não precisam ser as palestras do Amigos do Bem. Nós temos aí hoje, ainda bem, muitos amigos, muitos centros fazendo esse trabalho fantástico de divulgação. Então não é a nossa palestra, não é o nosso estudo. O estudo são poucos ainda, mas eu tenho certeza que vão ser muito mais, tá? Tanto que a gente tem uma participação muito maior no estudo do que na palestra, e a gente acha natural. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: olha, põe o nome do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu irmão, põe 15 nomes no caderno, não tem problema nenhum, vai para o caderno de orações do mesmo jeito, vão receber as vibrações do mesmo jeito. Mas o meu questionamento é o mesmo dessa resposta da 479. Eu poderia estar na palestra, eu poderia estar assistindo, eu poderia estar no estudo, ou poderia estar assistindo o estudo, pelo menos pela internet. Eu não estou. Eu estou no bar, eu fui jogar bola, eu fui no cinema, e eu estou pedindo oração. Vai chegar a oração? Resposta dos espíritos, não é mais do Alexandre Matias, tá? A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsediado, ou todos nós, façamos de seu lado e o fantástico. De novo, o que afasta todo mundo da casa espírita. Que se faça você mesmo o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, a resposta dos espíritos, já que eu falo do caderno, a que eu falo nos estudos, a que eu falo nas palestras, e vamos lá. A prece serve? Claro que serve. Colocar o caderno no caderno de orações ajuda? Ajuda. Vai receber as vibrações? Vai receber as orações. A prece é um poderoso socorro para todos os casos. Agora, se eu posso, em vez de pedir para alguém colocar o meu nome no caderno de orações, e aí aqui a gente tem uma coisa fantástica, muito legal, extremamente gratificante, que o que a gente mais vê é pessoas pedindo orações para os outros, que provavelmente são pessoas que são dependentes, ou que não podem chegar ao centro, ou que estão em dificuldades de saúde, a gente recebe muito isso. Esses são fantásticos, esses pedidos são extremamente valorosos. Por quê? Porque eu estou me preocupando com o outro que não pode fazer isso. Que nem sabe. Não estou nem sabendo, ou não posso mesmo. Olha, eu estou no hospital, a gente recebe muito. Eu vou fazer uma cirurgia, meu pai vai fazer uma cirurgia, meu filho vai fazer uma cirurgia. Eu vou dar um exemplo de não vou falar o nome, mas eu vou dar um exemplo, que eu não sei se a pessoa gosta que fale o nome. Tem uma pessoa que vem sempre na palestra,
e ela nunca pede por ela, nunca. Ela sempre pede, ela é professora, ela sempre pede por um aluno que está em dificuldade, um aluno que está doente, uma pessoa que está... É incrível, eu acho isso fantástico. Então, mas essa é a preocupação com quem não está nem sabe. Saber, não, ela e já às está vezes, fazendo oração para ela. Entendeu? E às vezes é de outra crença, é de outra religião e não vai vir mesmo para o centro espírita. Então eu estou me preocupando com o próximo. O meu questionamento é eu colocar toda semana o nome de 10, 15 pessoas no caderno de presença e pedir vibração, sendo que essa pessoa poderia estar aqui. Essa pessoa poderia estar assistindo a palestra, poderia estar assistindo o estudo, poderia estar aqui na mesa estudando com a gente, poderia estar em casa pelo menos assistindo o estudo, participando do estudo, estudando, vendo uma palestra edificante. É o que eu repito, não só as do Amigos do Bem, nós estamos, graças a Deus, com essa quantidade super bacana de vocês, mas é essa a ideia, esse é o questionamento e essa é a resposta dos espíritos, não é mais. Então a Ana já não pode mais brigar comigo, que a resposta não é do Alexandre, a resposta é dos espíritos. A prece, ela serve, mas vamos acelerar, vamos trabalhar para que isso tenha mérito, para que isso chegue de acordo com o que a gente precisa, tá? Eu só vou responder uma coisa aqui, ó, para depois a gente ir para a última de hoje. A Selma está fazendo uma pergunta super legal. O passe virtual é válido? Respondi para ela. Já? Então, joia. Então, falei que é válido, tudo depende da sintonia. E mais, Selma, não, é que eu ia aproveitar. Selma, até isso nós estamos tentando, graças à presença de vocês, à participação de vocês, nós temos feito nas palestras, no final das palestras, em vez de fazer o passe individual, a não ser que tenha algum tratamento depois de um atendimento fraterno e precise de um passe especial, ou a pessoa precise de um passe, nós estamos fazendo... Nem passe especial, é passe individualizado. É um passe individual, porque ela fez o tratamento, está precisando, tá? Nós temos feito o passe coletivo. Os que estão assistindo a palestra estão vendo, e o feedback que a gente tem tido deles, o retorno deles, tem sido muito positivo. Tudo é sintonia, como a Ana respondeu, e nós estamos testando. Terça-feira que vem fica o convite para você. Aliás, terça-feira fica um convite para todos. Terça-feira que vem nós vamos estar com a presença do Paulo Fernandes de Marília. O professor Paulo tem um programa de filosofia que a gente transmite todo sábado, imperdível. Deixa eu só responder da Selma e a gente vai para 480, juro. Alexandre, mas se as pessoas não querem frequentar o centro ou não acreditam na doutrina? Selma, aí é o que nós estamos falando do problema de cada um. O que eu digo em relação a isso é de que se eu não acredito, se eu não tenho fé, mas então quer dizer que se ela não tem fé, Deus não vai olhar por ela? Vai olhar do mesmo jeito. A diferença que tem é que eu vou estar rodeado do quê? Nós estamos falando de novo de sintonia. Nós estamos falando de novo do que eu estou atraindo, do que eu estou buscando para mim, tá? Então, se a pessoa não quer vir, a pessoa não quer vir. Nós não podemos fazer nada. E o que nós estamos falando, o Acácio está falando, o coletivo é maravilha. Aí o Alexandre está falando de suas escolhas, é exatamente isso. Nós não temos a capacidade nem o direito de cobrar ninguém. O que eu estou tentando dizer em relação a isso, os Espíritos respondem na 479, é de que a prece ela sempre vai ter um poderoso valor, ela vai chegar ao socorro, mas vai sempre depender de que realmente o que eu estou fazendo. E aí ele fala uma palavra que eu acho fantástica. Não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deixa eu te falar um exemplo aqui que a pessoa que pena que eu moro longe, não estarei com vocês. Deixa eu só complementar com o que o Alexandre está falando sobre a prece. Você está com a gente. A partir do momento que você está em sintonia com a gente, assistindo, estudando junto, você está sim com a gente. E a prece que é feita aqui, como eu falo, quando vocês pedem, a prece que a gente emana daqui, chega até vocês. Então, claro que se fisicamente morasse em Pederneiras e estivesse contato aqui, beleza, ia ser fantástico. Mas a maioria mora muito longe e estar em contato via internet está junto com a gente sim. Fica tranquila. Tem um monte de gente falando, gente, nós temos gente. Aliás, ontem, deixa eu fazer uma sugestão, que ontem, né, Caixa, alguém entrou, eu não lembro o nome do menino, que entrou e fez uma sugestão super bacana, que hoje não vai dar tempo, porque nós já estamos estourando quase, vamos fazer a última. Mas ele sugeriu da gente colocar todo mundo de onde é cada um, para a gente ter uma ideia. Mas toda semana, graças a Deus, a gente tem de Portugal, da Inglaterra, hoje do Japão, Estados Unidos, da Bahia, o Gervásio que mora aqui do lado, a Cássio de Rio Claro,
muita gente de muito lugar, e aí essa sugestão foi super bacana, né, Acácio? A Acácio até respondeu ontem, e achei bacana a ideia. Gente, vamos fazer a 480 que nós vamos conseguir. E aí, como a gente tinha falado de demônios e possessão, a 480 ela consegue, aí ela vai emendar com o que a Ana estava começando a falar lá na 478, tá? O que se deve pensar da expulsão dos demônios, de que se fala no Evangelho? Então vamos lá. Ó a pergunta do Kardec. Que se deve pensar da expulsão dos demônios, de que se fala no Evangelho. Então no Evangelho se fala de expulsão do demônio, não fala? Nós não temos uma passagem de Jesus expulsa o demônio do obsediado, inclusive a palavra é essa, né? Uhum. Então vamos lá, então ele está falando, tá? Olha aí que bacana, tá todo mundo respondendo aí, Acácio, todo mundo colocando aí, ó, Parobé, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, onde também tinha um monte, ó, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Alemanha, Goiânia, olha que bacana, depois a gente vai tentar recuperar essa e a gente coloca a quantidade, Sorocaba. Ó, que joia, gente, Pirituba, que bacana. Depois nós vamos tentar fazer esse apanhado, que foi uma ideia, e a semana que vem a gente faz de novo dos que não fizeram hoje. Legal. Muito legal. Joia. Ó, Uberaba nós sempre estamos aí, Vera. Vamos conhecer você o dia que a gente for visitar o amigo Bacelli. Aliás, vamos aí almoçar na sua casa, né? Ó, Joinville, Campo Grande, olha que bacana, gente, que bacana. Barra Bonita, Marinês, já é conhecida nossa, amiga nossa. Estivemos juntos na casa da dona Cida, Ana, Dona Ana que gosta, bom, não posso falar. Ó, Simone, Califórnia, gente, vamos responder a 480, mas muito bacana, que legal. Vamos lá? Então, vou fazer a pergunta de novo. O que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se fala no Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais demônio um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der à palavra. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. Joia. Então, na verdade, ele está falando de interpretação. Já tinha falado lá em cima que o demônio lembra sempre que dentro da doutrina nós não podemos, de forma alguma, aliás, eu, na minha humilde opinião, e aí eu não gosto de falar muito disso, mas vou dar a minha opinião particular, em nenhuma crença nós podemos acreditar na existência de um ser criado por Deus para ser mal eternamente e para competir com ele em relação a isso. Então qualquer crença eu acho isso inadmissível. Para nós a doutrina espírita isso fica extremamente simples da gente entender e da gente aceitar. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição, todos, indistintamente. Então essa possibilidade simplesmente passa a não existir. Nós não vamos ter um ser que foi criado ruinzinho e vai ficar muito ruim. Nós somos todos criados exatamente iguais, exatamente simples e ignorantes e vamos chegar à perfectibilidade, tá bom? Então, essa imagem de demônio, nós vamos poder nos associar, para nós, a doutrina espírita, no caso da desobsessão, que é citado no Evangelho, é isso que eles querem dizer, é simplesmente o caso da desobsessão que nós temos nos trabalhos mediúnicos. Só que com carinho, e é esse o comentário que a Ana fez lá atrás, qual que é a grande diferença? Eu vou dar um exemplo, tomara que essa pessoa não esteja se destino, porque senão ela vai ficar muito brava comigo. Uma pessoa que trabalhou muitos anos comigo e ela é de uma outra crença, de uma outra religião. Mas lá na nossa igreja, o pastor, a pessoa lá, ele expulsa todos os demônios. Falei, mesmo? O que são os demônios, então? Todos esses espíritos ruins. Então vocês acreditam em espíritos? Não, mas os ruins, né? Bom, então só tem espírito ruim. Os bons vai tudo direto para o céu. Mas aí não vamos complicar, senão vamos... Olha, Puxinana, Paraíba. Que bacana. Mas não vamos aprofundar nisso, vamos nos atentar ao que a Ana falou lá. Qual foi o meu comentário a respeito disso? E é uma brincadeira para a gente acabar num clima tão bom
como a gente começou e como a gente conseguiu fazer essa 1h30. Olha, que legal, Carmen. Agora já falei o nome, né? Vocês expulsam eles de lá. Vocês expulsam. Segura. Vocês expulsam eles de lá e eles vêm todos para a casa espírita para serem acolhidos com amor, serem acariciados, serem esclarecidos para continuarem a trajetória deles. É nisso que nós temos que nos preocupar, meus irmãos. É exatamente essa situação. Esses demônios que nós estamos cansados de ver em televisão, que nós estamos cansados de ver em cinema, em relação a tudo isso, são espíritos que ainda não entenderam, são espíritos endurecidos, são espíritos que ainda não conseguiram entender o que é o amor, que sentem raiva, sentem ódio, e não imaginemos nós que nós estamos muito distante disso, nós estamos muito próximos desse patamar deles. O nosso trabalho diário é fazer com que a gente não cometa, a gente não, e alguém falou que eu falei o nome, que a gente não cometa os mesmos equívocos, para que a gente, o trabalho diário é justamente esse, para que a gente não crie raiva, ódio, rancor de ninguém, porque é isso que nós vamos carregar. Na hora de desencarnar, se nós desencarnarmos com esses sentimentos, são sentimentos que nós vamos continuar alimentando. Então nós é que vamos ser esses obsessores que a gente já tratou como demônios antigamente, que a gente tratou como coisa ruim, que a gente usa um monte de nome absurdo, e que na verdade são irmãos que ainda não aprenderam. Muitos parecidíssimos ou no mesmo grau evolutivo e moral que a gente, tá? Então, o que fica pra gente, que a gente consiga entender que essa imagem de demônios, essa imagem... Desculpa, só um minuto. Ana Feliciana, ele não é mesmo. Não, eu falo mesmo, e às vezes eu falo coisa que não é para falar também, é que hoje a pessoa jamais ia estar assistindo aqui também, mas também não falou sobrenome, calma. Quer que eu falo sobrenome? Eu falo também. Melhor não cutucar, porque senão isso aí... Até agora não entrou ninguém de Pederneiras, acho que eu posso falar o sobrenome. Não, vamos gente, continuar, brincando. Só pra gente. Gente, nós vamos encerrar, depois a Ana vai fazer uma oração para a gente terminar. Nós temos, de novo, eu não vou deixar passar, a gratidão que a gente tem por esse trabalho do estudo e o carinho que a gente tem por esse trabalho do estudo é incrível, tá? Estou bloqueada, gente, não posso curtir mais. A preocupação com tentar responder para cada um, e não só o carinho, a preocupação de responder, não, tá? É a preocupação de tentar ler o que vocês estão escrevendo para a gente, que muitas vezes vocês não imaginam, às vezes faz a gente dar uma levantada que vocês não têm noção. Às vezes, como todo mundo, aquilo que eu falei, como todos estamos nesse patamar, nós também chegamos às vezes arrebentados, magoados, tristes, incomodados, e hoje, como sempre, o dia sempre corrido, e a preocupação realmente não é da gente procurar responder. Na verdade, a preocupação é cada entrada de manhã, que eu brinco com vocês, que eu ponho a frase lá, procuro por sempre perto da meia-noite, 1h da manhã, para que as pessoas já comecem a ver, e de manhã, cada bom dia, não é para responder, simplesmente para fazer média com vocês, é que realmente nos faz tão bem como para algumas pessoas dizem que fazem para elas, tá? Então, realmente, assim, a gratidão é muito grande, muito grande. Não é exagero quando a gente fala isso. Hoje, eu não vi ainda, mas eu tenho a certeza absoluta que nós vamos dar uma notícia fantástica. Amanhã nós vamos poder publicar uma coisa super bacana. Eu acho que nós, com certeza, nós passamos dos 10 mil seguidores hoje. Nós estávamos com 9.980 antes de iniciar o estúdio. Eu brinquei com a Ana e falei, eu acho que até o final de semana a gente vai chegar a 10 mil seguidores, que a gente jamais imaginou que a gente tinha companhia de tanta gente, tá? Mas eu acho, não entrei ainda, porque a gente está no estúdio, eu deixei aberto aqui para conversar com cada um de vocês, mas com certeza a gente passou, mas a gente vai publicar na página. Então, eu vou... A alegria que a gente sente não é de vaidade, porque a nossa página tem 10 mil, não é isso, é da propagação da doutrina espírita.
e de conseguir chegar a lugares que a gente viu aqui, pelo Brasil, pelo mundo todo, com uma mensagem. Às vezes a pessoa está precisando, necessitada, achando que está sozinha, que está perdida, que não tem ninguém, enfim, mesmo a propagação da boa nova, né, da doutrina, a ponto, que a gente gente, vai melhorar, que isso é só uma passagem. Então esses 10 mil significa assim, que 10 mil pessoas conseguiram pelo menos ver um pouquinho, e quem sabe entender um pouquinho, aliviar um pouquinho o sofrimento, que é isso que a gente se propôs a fazer. E só para complementar o da Ana, tanta preocupação não é a nossa página, gente, que nós na segunda-feira nós transmitimos a palestra da Casa de Fraternidade Chico Xavier de Araraquara, que são nossos amigos, que é o pessoal da Perispírito, logo volta, logo nós vamos começar a ver o programa de novo, tá? Então a preocupação é fazendo a segunda deles lá. Na terça-feira, assim que acaba a nossa palestra, acaba 9 e pouco, 10h30, a gente transmite a Esferas da Vida, que é um programa fantástico. Isso nós gostaríamos muito que muita gente curtisse, porque é um programa de televisão da TV Cultura Paulista, falando de doutrina espírita na televisão. Então terça-feira a gente divulga isso. Na quarta nós temos estudo. Amanhã nós vamos estar divulgando Casa de Fraternidade, que eles estão na Semana Chico Xavier. Sexta nós vamos estar divulgando Casa de Fraternidade. Sábado nós vamos estar em Araraquara com o Tato, vamos compartilhar a transmissão. No sábado à tarde nós temos o Paulo Fernandes com o programa de filosofia espírita. A ideia não é a divulgação da página do Amigos do Bem, a divulgação, como a Ana falou, é da doutrina espírita. Quanto mais casas, e nós temos a felicidade de estar vendo hoje, e nós realmente fomos um dos primeiros, embora tão pequenininhos, mas hoje começou com o SEAC, que é enorme, já fazia, hoje tem TV, tem rádio, em Jaú, o Verdade e Luz há pouco tempo começou, Cefec está fazendo, Barra Bonita faz lá com os meninos, lá com o Rodrigo, com o Emerson, com a Marinês, com a Dona Ana, fazem toda sexta-feira, fazem estudo na segunda-feira, Casa de Fraternidade em Araraquara está fazendo, Nosso Lar em Matão faz, Nosso Lar em São Carlos está fazendo. Quer dizer, olha a quantidade de lugares que nós temos para estar estudando, para estar conversando sobre doutrina espírita. Tá bom? E é legal que como fica disponível na página, fica uma dica que é o que eu faço, eu acho que um monte de gente faz também. Não dá para ver na hora? Ou foninho no ouvido, na hora de dormir, antes, ouve um pouquinho do programa, ouve a palestra, enfim. A gente tem então na página vários tipos de palestra, tem estudo, tem vários tipos de temas de palestras. Então, isso que é legal, né? A divulgação mesmo da doutrina. E que sirva para acalentar um coração, ajudar alguém de alguma maneira. Gente, não estou curtindo, porque estamos totalmente bloqueados. Gente, eu só vou encerrar, realmente. Eu vi que tem mais algumas perguntas, alguém desesperado e tal. Amigos do bem, tem o Zap, tem aí, alguém passa, por favor. A Ana Feliciana, eu sei que você segue o SEAC, que eu te vejo lá. Nós trabalhamos muito tempo lá, é minha casa lá. Acabei de colocar de novo o link do YouTube para quem quiser e puder se inscrever, tá? Para quem não viu ainda, Cássio, não, Cássio, você está me enrolando, você não quer que nós vamos embora. Crianças, sábado eu falo, não, sábado nós temos educação infantil, depois a gente coloca aqui e a gente vai respondendo. Gente, qualquer outra dúvida que ficou, entra por favor na página, lá na mensagem. Nós gostaríamos muito que quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube se inscreva, Centro Espírita Amigos do Bem, porque lá é muito mais fácil vocês procurarem os assuntos, os temas, tá? E a gente gostaria muito. Sandra, também participar da Zap, é só entrar. Alguém, por favor, repete o número aí, tá? Eu vou colocar, se quiser anotar, por favor, é 14, para quem não, se a Ana conseguir escrever lá, o WhatsApp do atendimento. Eu vou pôr aqui de novo, deixa eu ver se o meu vai, gente. 14 9157 39 50. Esse é o telefone do WhatsApp do atendimento fraterno. Mas entrem na página, por favor. Nós gostaríamos muito que o YouTube funcionasse, porque eu acho que é uma ferramenta muito mais fácil para a gente entrar, ver o que você quer. Tem por tema, tem por data, tem por palestrante, tem por questões. Então, Simone, para todo mundo, só para encerrar, gente,
Terça-feira nós temos todas as terças palestras públicas às 20 e todas as quartas o estudo do Livro dos Espíritos das 20 às 21h30, 21h40, que o Acácio não deixa eu ir embora. Gente, muito obrigado. Acácio, eu não ia fazer publicamente, mas vou. O Acácio hoje mandou vários parabéns. Hoje nós estamos fazendo 6 anos que nós estamos juntos. E eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas que eu vi que curtiram o comentário na página pessoal. E fica também isso que outro dia eu falei aqui, para os que quiserem entrar nas páginas pessoais, gente, pode ficar à vontade. Nós vamos ser amigos não só nos estudos, como no pessoal. O Acácio é amigo nosso, o Gervásio é amigo nosso, a Ana é amiga particular lá na página do Facebook, então fiquem à vontade. Para quem não sabe, Ana Lúcia Vaccaro, e o meu é Alexandre Luiz Matias. Fiquem à vontade para entrar no Facebook também e sermos amigos por lá também. Ana, faz uma oração para a gente terminar, porque senão eles vão xingar. Semana que vem não volta ninguém. Bom, como eu queria só ressaltar de novo, essa questão de espaço físico é muito entre nós ainda nesse planeta, mas em questão de vibração da espiritualidade maior, não existe esse espaço físico. Então todos estamos juntos nesta vibração de amor, nessa oração, em que eu peço nesse momento a Deus, em primeiro lugar sempre, que é o nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais dessa casa que nos ajudam no trabalho, que cada um que aqui esteve conosco, aqui, a nós dois, aos desencarnados e aos nossos amigos que nos acompanharam pelo Face, que eles recebam nesse instante toda a vibração de paz, de amor, todos os pedidos que aqui passaram, pedidos de orações para trabalho, para doenças, pedidos de orações para que estão desequilibrados. Nos ajude, Senhor, a ter a luz necessária para que entendamos que sempre é uma passagem, um momento difícil, mas que nunca estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Temos Jesus, nosso Mestre, ao nosso lado, que nos levanta, nos apoia, sem mesmo a gente ter notado, sem mesmo um obrigado nós damos no final do dia. Peço então que esses nossos amigos visitem a todas essas pessoas que aqui pediram orações, a todas as pessoas que pediram pelos seus entes queridos desencarnados, que sejam visitados, que sejam amparados, que tenham luz, paz, harmonia, que seus lares nesse instante se enchem da luz de Cristo, que Cristo habita a cada lar que está nos assistindo, protegendo e amparando todos os seres nesse lar, não só a pessoa que está nos assistindo. Agradecidos que somos mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade do trabalho. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pela tolerância, pela paciência conosco sempre, pelo amor. Aos nossos amigos espirituais que conduzem esse trabalho, que nos ajudam, nossa gratidão. E assim, damos então por encerrado o estudo da noite de hoje. Que a paz de Jesus e o amor acompanhe todos vocês. Que assim seja. Gente, repetiu o número aí e tem o link do YouTube. Boa noite, mais uma vez, muito obrigado.